Hoje a gente vai falar um pouco da diferença da edição de imagem para a manipulação de imagem, né? Qual que é a função de cada uma, como que a gente pode trabalhar a imagem com essas duas formas, mas o nosso foco mesmo vai ser a edição. E aí, a diferença fundamental dos dois é que a manipulação manipula a realidade. E aí a gente, essas fotos, por exemplo, que tá a criança voando, ou com asas, né, com elementos que não estavam ali na hora, ou geralmente flutuando, por exemplo. Já da edição, é diferente, já é corrigir, é melhorar a realidade, melhorar aquilo que se viu, que se capturou com as imagens. A edição entra para retocar, para corrigir. Às vezes, na hora que a gente tira uma foto, o ângulo ficou um pouquinho torto, e aí a gente pode cortar a imagem, pode rotacionar ela de uma forma a endireitar, né? Igual a gente falou nas aulas de fotografia, né? A gente precisa que as linhas estejam retas para que a foto dê a sensação de alinhamento. Mas não é a intenção de alterar aquela realidade que foi retratada, mas sim corrigir, né? Dar o primeiro pequenos retoques, né? Mudar um pouquinho a cor, por exemplo. Às vezes na hora a gente não conseguiu fazer o balanço do branco bem feito, aí a gente pode fazer esse balanço de branco nessa edição, que a gente também chama de pós-produção também, né? Que depois da produção das fotos a gente faz essa pós-produção, que é essa edição, esses retoques. Então eu mexo na cor, eu posso mexer na luz. Às vezes na hora que eu fui fazer a foto estava muito escuro, não tinha jeito de eu ter outra luz, não tinha equipamento, o ambiente não estava tão bom, e aí eu consigo fazer isso na edição. Consigo clarear a foto, consigo colocar ali um pouquinho mais de sombra, porque às vezes a gente tira foto e no celular ele tem uma tendência a chapar a imagem. O que é chapar, né? Deixar ela sem contraste, sem relevo, né? Sem uma textura, assim, aquela sensação de que a coisa está viva, né? E que tem uma tridimensionalidade. A gente consegue fazer isso na edição, né? Pode, por exemplo, se tem alguma área estourada, às vezes a gente consegue diminuir essa branco, né? Essa luz chamativa, por exemplo, de poste, de luz no teto, flash, a gente consegue reduzir isso. Às vezes não tirar, porque aí se a gente tirar, a gente está alterando a realidade, a gente já vai para a manipulação, né? De fazer esses pequenos retoques na realidade, mas consegue corrigir, consegue diminuir, consegue alterar o contraste, que é essa diferença entre o claro e o escuro, né? Aumentar um pouquinho a vibração das cores também. Eu posso alterar as cores, porque aí também nessa edição, através dessas ferramentas de edição também, a gente consegue dar outras sensações para a foto. Às vezes a foto está muito fria, eu jogo um tom mais quente, transformo os vermelhos dela num tom mais laranja, ou eu vou lá para o azul para ela ficar mais fria. Enfim, é na edição que a gente vai fazendo esses ajustes para que a foto transmita o que a gente quer que ela passe, né? Que sensação, que sentimento, que história, né? Às vezes algumas fotos, por exemplo, combinam mais com preto e branco, né? Mas aí como é que você só tira foto a preto e branco ali? E só tem essa opção? Você tira colorida e aí na edição você pode optar se ela fica melhor em preto e branco ou não, né? Por exemplo, Sebastião Salgado só tira ou só publica as fotos em preto e branco porque ele acha que em preto e branco as cores não vão distrair do que ele realmente quer mostrar. Então, por exemplo, uma foto de garimpo. Pode ser que nessa foto de garimpo as árvores que estão em volta sejam exuberantes, verdes, incríveis, pode ter flor, cor. E aí, se ela fosse colorida, talvez esses detalhes, essa cor, chamasse mais atenção do que aquela problemática social que ele está querendo mostrar. E querendo ou não também, o preto e branco dá um drama, né? Um mistério. E aí, dependendo de como que você edita isso, ele também te dá profundidade, né? Ele te dá corpo na imagem, eu acho, assim. O preto, às vezes, as sombras, né? Pode virar quase que uma coisa fantástica, assim, né? Ele pode desaparecer de ser uma coisa, virar uma sombra mesmo. E deixar um mistério. Né? Então ele pode ver, por exemplo, de alterar o fundo, né? Você tirou no fundo branco, geralmente o fundo que é liso, quando a gente já tira a foto pensando que você quer manipular, por exemplo. Eu vou tirar uma foto no fundo infinito, que a gente viu fazendo isso na foto de produto,
que a gente faz esse fundo que não tem borda, né? Ele não tem um horizonte. Isso na versão paga. Ele já retira o fundo automaticamente, aí você consegue transportar essa imagem para um outro contexto, por exemplo. Você tira na sua casa uma parede branca, mas quer usar para fazer propaganda de um produto, ou então num convite, por aí. E aí você só se coloca em outro contexto, por exemplo, né? Isso é muito usado para fazer hoje e-book. Então, assim que acontece, os filmes de animação também, efeito especial no cinema, é tudo nesse mesmo princípio de cores sólidas num pedaço inteiro, né? A gente consegue alterar isso. A gente consegue, na manipulação, colocar elementos, aí você coloca sombra, coloca luz, pode estar flutuando, porque pode estar em qualquer lugar da imagem, né? E aí que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em manipulação, você já pensar isso antes de fazer a foto, né? Você pensa a foto pensando que você vai manipular já, você pensar que ferramentas que você tem para alterar aquela realidade você pode usar agora na hora de tirar a foto, por exemplo, né? Acho que isso é o principal. Então, a cor da roupa, a cor do fundo, a iluminação que você tem, se for uma foto muito escura, ela vai ter pouca informação e nitidez ali para você conseguir também fazer essa alteração com qualidade. Porque aí vai destoar muito, né? Se você for pensar que você vai pegar algum outro elemento com uma alta resolução e vai juntar com uma foto que não está tão bem, com uma resolução tão boa, eles vão dar um conflitinho ali, né? Não vão casar e não vão passar a verossimilhança que necessária ter, né? Porque a intenção de que quando alguém veja as fotografias, né, seja ela realista ou fantástica, é que entre naquele mundo, né, e veja uma realidade por mais fantástica que ela seja, né? Aquela imagem tem que passar uma sensação de que aconteceu e você ficar, nossa, como que essa estrela foi parar na mão desse menino, né? Às vezes você mostra uma criança e isso vira nossa, que legal, como que faz isso? E aí isso pode funcionar até como um caça-elementos, né? Às vezes você pode sair, vou experimentar manipular hoje um ambiente fantástico. Qual que eu quero que seja meu fundo? Eu quero que sejam os prédios vizinhos ao meu. E que elementos que eu quero? Eu quero que tenha uma bananeira, porque eu quero criar um condomínio perfeito, para eu poder apresentar lá na associação de moradores, por exemplo. Isso pode ser uma função de uma manipulação de imagem. E aí eu quero que nesse conjunto habitacional perfeito tem uma bananeira, tem um quintal, tem um cachorro, tem uma mesinha, e tudo isso. E aí você vai fotografando e vai experimentando. Na edição a gente não muda o que está ali. A gente pode melhorar, alterar as cores, botar ali um feixezinho de luz onde não tinha, igual nessa primeira foto aqui, por exemplo. E aí você pode jogar uma luzinha aqui de baixo para cima, ó, que ali não tinha, mas aí você pode clarear e dar essa sensação, mas sem alterar o que você está mostrando, né? E aí você vai e faz isso na edição. Você pode cortar, pode aproximar, né? Você pode ajeitar esse ângulo, mas na pós, nem tudo se resolve na pós, que também é uma verdade. Todo mundo fala, joga para pós, a gente resolve isso na edição, depois na edição a gente mexe. Nem tudo é possível, mas muita coisa é possível. Como que a gente consegue dar esses pontinhos, essas correções, essas melhorias que podem ser resolvidas na pós?